Vamos falar da chuva? Vamos falar da chuva porque amanhã desta quarta-feira ainda é de transtornos devido ao temporal que atingiu Belo Horizonte. Em 3 horas, gente, a cidade recebeu 26% do volume de chuva esperado para todo o mês. Nessa quarta-feira, a previsão é de mais chuva, gente, mais precipitações, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de ventos ocasionais. O temporal de ontem, gente, teve início por volta de 7 horas da noite. Segundo dados da Defesa Civil, até às 10 da noite, a região oeste da capital recebeu 86,6 milímetros de chuva, o que corresponde a 26,2% do total esperado para todo o mês. A Pampulha recebeu 76,6 milímetros e Centro-Sul, 68 milímetros. Só para ter ideia, a média climatológica para janeiro é de 330,9 milímetros. E o temporal provocou alagamentos em vários pontos aqui da cidade. Na região Centro-Sul, carros foram arrastados próximos à barragem Santa Lúcia, mesma situação vivida por motoristas na região de Venda Nova. Na Avenida Francisco Sá, veículos também foram levados pela força da água. A Defesa Civil precisou interditar as avenidas Heráclito Mourão de Miranda, lá na Pampulha, e também a Avenida Vilarinho, em Venda Nova, devido ao risco de inundação. Eu vou te falar, João, que eu tava cheguei em casa, pisei em casa, começou a chover, mas aquela tempestade que eu comecei a ficar com medo, daí eu já fui fechar todas as janelas de casa. Já tava tudo meio mais ou menos fechado, mas eu lacrei tudo de banheiro, de área de serviço, começou a chover, aquele temporal, aquele vento, eu só comecei a ver água escorrendo pelos cantos da parede, os buraquinhos que podia entrar água entrou. Eu quase chorei ontem pela chuva, por tudo que estava acontecendo e também de ter que ficar a noite inteira secando casa, né? Porque não é fácil. Olha, impressionante, viu? Eu tive acesso aos vídeos do que aconteceu em Belo Horizonte ontem, uma coisa impressionante de verdade, na cidade de Jardim, na região de Venda Nova, no Prado, um amigo estava no Prado, numa pastelaria, imagina, o cara foi comprar pastel, acabou sendo colhido pela enxurrada. Olha, João, Júnior, o que me chamou bastante atenção é que com esse temporal que caiu ontem, apesar de todos os danos e tudo que a cidade sofreu, as obras que a prefeitura vem realizando ajudaram bastante, principalmente na região do Vilarinho, aquele piscinão, porque em outros anos uma chuva com essa intensidade teria causado alagamentos pavorosos, e isso, graças a Deus, ontem não aconteceu e pelo menos até agora não teve notícia de nenhuma vítima fatal. Ô Ricardo, por aqui se fala muito, né? Tá tendo uma comparação muito grande com o que a gente viveu em 2021. Né, em janeiro de 2021, a gente teve um ano com muita chuva e esses mesmos locais passaram pela mesma situação, carros arrastados ali na região da Prudente de Moraes, na Praça Marília de Disseu, lá na Vilarinho, enfim, todos esses locais a gente viveu a mesma coisa em 2021, só que naquela época nós recebemos aqui em Belo Horizonte 150 milímetros de chuva, foi até falar da chuva dos 100 anos, que Belo Horizonte não tinha isso. Eu fico pensando, e eu concordo com você, viu, Ricardo, que as obras, elas amenizaram a situação, mas eu fico pensando, quando que nós teremos uma cidade preparada para receber um volume de chuva como esse? Ou nós não conseguiríamos ter uma cidade preparada para receber um volume de chuva como esse? A minha preocupação é porque, pelo histórico e pelo que a gente está vendo, vai se repetir a cada período chuvoso, ou a cada 3 em 3 anos teremos chuvas como essa. João, é claro que a gente pode se preparar sim, basta o poder público querer, basta o poder público fazer um trabalho constante, anualmente, de prevenção e principalmente de infraestrutura urbana, infraestrutura adequada para que a gente consiga receber essas chuvas. O problema é que a cada período, a cada troca de governante, isso não continua. E aí obras que são iniciadas, mas são abandonadas, elas não trazem nenhum benefício na temporada seguinte. Lembrando também, João, que Belo Horizonte ela foi uma cidade que sofreu diversas intervenções indevidas nesse aspecto, né? Belo Horizonte, historicamente, as pessoas mais novas talvez não conheçam, mas você acabou de falar aí na Prudente de Moraes, passa um córrego imenso ali por baixo. Anos atrás, esse córrego ele não era submerso, ele não estava coberto por avenida. A mesma coisa aconteceu na Avenida Afonso Pena também. A geologia, bastante que enxurradas aconteçam. Com o pessoal ainda cobrindo os córregos como aconteceu durante anos, isso facilita, infelizmente, esse tipo de enxurrada.
Pode falar, Ricardo, pode complementar, que deu um pouco, travou um pouquinho, mas pode complementar aí seu raciocínio. Não, eu estava dizendo, eu não sei até onde vocês ouviram, mas o relevo de Belo Horizonte, ele já facilita essas enxurradas. E a partir do momento que ao longo da história a gente foi cobrindo esses córregos com asfalto. Vou trazer aqui comentários aqui do nosso YouTube. O Juliano Santana falando só, não vai melhorar nada, infelizmente. Tem uma obra parada em Contagem na Firmo de Matos há 20 anos. Então ele falando aí um pouco o que o Ricardo falou. Eu também concordo com você, Ricardo, é porque a questão das obras de chuva, né? Essas obras de infraestrutura, principalmente, elas demoram anos. Então nem sempre, ou quase nunca, o prefeito, o governador que começa essa obra termina e vai lá, né? Cortar a faixa para falar assim, ó, fui eu que fiz, né? Então sempre muitos nem fazem por causa disso, né? Porque tem que ter os louros, né, da obra. Mas, João, falando aqui, completando um pouco do que vocês estão falando, na época que teve essa chuva lá no Cidade Jardim, por um acaso eu morava lá perto e também trabalhava lá perto, a gente sabe que as chuvas acabam aí realmente destruindo grande parte da cidade. Isso aí precisa de obras de infraestrutura, precisa de investimento público, mas na hora da reparação também precisa de uma igualdade, porque eu me lembro muito bem que lá no Cidade Jardim, por exemplo, aconteceu um caos, asfalto saiu, mas foi tudo arrumado muito rapidamente, né? Poucas semanas depois, a Cidade Jardim já estava recomposta. E isso não acontece em outros locais da cidade, como, por exemplo, nas periferias. Então é um alerta também para o povo reclamar e para o poder público ficar atento a isso, porque tem que ter uma igualdade, porque todo mundo vota, todo mundo é cidadão, todo mundo paga imposto.